Nesse vídeo aqui, eu quero fazer uma espécie de síntese de algumas questões que eu já venho tratando em diversos outros vídeos, e sempre relacionando a formação do pensamento moderno com agora o que vem sendo chamado de pensamento pós-moderno. Porém, desde o início eu tenho chamado muita atenção para a questão da relação entre a teologia e a filosofia. E chamado a atenção também para a ausência dessa relação nos estudos brasileiros. Muito poucos livros tratam dessa questão. Até onde eu conheço, os títulos não enchem uma mão em termos de quantidade. E como eu sempre tenho chamado a atenção para o que eu digo o que eu denomino de a questão teológica. O que é esta questão teológica, que eu assim tenho denominado? É exatamente a relação entre a filosofia e a teologia, e como a filosofia moderna vai sendo influenciada por questões teológicas e vai se tornar, sem nenhum exagero, a filosofia moderna ela vai ser uma tentativa de responder de forma racionalizada, de acordo com a concepção racionalista moderna, questões de ordem teológica. Bom, entre grandes pesquisadores, estudiosos, intelectuais desse campo, existe aí uma polêmica. Quem influenciou quem? Se foi a teologia que influenciou mais a filosofia, se foi a filosofia que influenciou mais a teologia. Eu não vou entrar aqui nesse detalhe. Intelectuais do porte de Etienne Gilson falam que o Etienne Gilson fala que é a filosofia que influencia a teologia. Mas na minha opinião é o contrário. São questões teológicas que vão influenciar a formação do pensamento filosófico moderno, como eu disse, dentro dessa perspectiva da racionalidade moderna, que tem como elemento central a ideia exatamente de emancipação do homem. Muito bem. Tentando entender em rápida síntese essa concepção do racionalismo moderno, essa ideia de emancipação do homem, aí nós chegamos também na essência desta relação entre a teologia e a filosofia. Do que está se falando quando a literatura se refere a essa emancipação? O homem se emancipar do quê? De quem? É exatamente aí que está a referência à Bíblia, que é ocultada, no meu entendimento, sistematicamente aqui no Brasil, de forma que, na maioria das vezes, a compreensão mais profunda daquilo que estão tratando os tais filósofos modernos, essa compreensão mais profunda, ela deixa sempre a desejar por conta de se tirar essa chave hermenêutica, essa possibilidade de compreensão do que estão tratando os filósofos modernos e todo esse arcabouço que nós chamamos de filosofia moderna, inclusive para entendermos também as grandes questões que chegam para a tal pós-modernidade. A discussão polêmica entre se existe ou não pós-modernidade, enfim. Então, é preciso compreender que o pensamento ocidental ele vai sendo construído a partir de algumas bases, sabidamente, a filosofia grega, poderíamos até dizer greco-romana, e judaico-cristã. Mas judaico-cristã porque, a partir do advento do cristianismo, como eu tenho falado em vários vídeos, nós vamos ter uma ressignificação
desta visão de mundo e das instituições que compõem este universo tão amplo, tão largo, que se chama civilização ocidental. Muito bem. Então, é preciso que, se você tem interesse em entender a essência do pensamento revolucionário e qual a importância de entender este raciocínio do pensamento revolucionário, é preciso que você abra mão de algumas concepções próprias, talvez, pelo menos momentaneamente, para que você venha entender esta linhagem intelectual, como eu chamo. Então é preciso você entender, eu não estou aqui fazendo proselitismo religioso, nem campanha política, mas é preciso você entender que é em função do surgimento da Igreja Católica, na sua formação, que vai se estruturando esta tal civilização ocidental, tal como nós passamos a concebê-la. Daí porque você começa a entender, ou se você quiser entender, porque o que é que há de essencial neste conflito hoje, que se manifesta tanto no nível espiritual existencial, como no plano mais material, empírico, visível. Muito bem. Na Bíblia, uma das essências do pensamento revolucionário está exatamente na questão do Gênesis. Se você quiser entender o que os teóricos revolucionários estavam dizendo e por que eles estavam dizendo, seja lá qual for a sua fé, e se você tem alguma, mas você tem que voltar para a Bíblia. Isto não é uma imposição da minha vontade. Isto é uma questão metodológica. Eu não estou dizendo para você ter fé na Bíblia. Estou dizendo para você voltar para a Bíblia, enquanto pelo menos um documento histórico contra o qual o pensamento revolucionário vai se insurgir. Daí você poder entender, como eu já citei aqui várias vezes em outros vídeos, passagens como a de Bakunin, em Deus e o Estado. Você só vai entender profundamente o que Bakunin está dizendo em Deus e o Estado, inclusive o deboche que ele faz, passa todo o tempo debochando da Bíblia, debochando de Deus, e enaltecendo Satã, ou, em outras traduções, Lúcifer. É ali que está, bem claramente, o porquê que você tem que voltar para a Bíblia para entender o pensamento revolucionário. Volto a dizer, independente da fé que você tem, se você tem alguma. Por quê? Porque o pensamento revolucionário ele vai reproduzir par e passo, seja na sua teoria, seja na sua implantação real, a praxis, como eles mesmos chamam, passo a passo o contrário da Bíblia. Por isso a necessidade de voltar para a Bíblia. E lá em Gênesis 3, você tem: e a serpente disse à mulher. Nós temos aqui essa passagem que a serpente ela atenta à mulher, uma determinada geração, dizendo que aquela norma proibitiva criada por Deus, sobre o conhecimento do bem e do mal, a serpente atenta a esta geração, dizendo que não, você pode saber o que é o bem e o mal e você não morrerá. O que significa que o morrer, no Gênesis particularmente, o morrer aqui não significa se tornar cadáver. O morrer aqui significa romper com a fonte da vida, Deus. O morrer aqui tem esse significado específico.
Por isso que a serpente disse, né? Quando Eva reproduz o mandamento de Deus, a serpente diz, morrer. Né? Observe que a serpente ela não afirma. A grande questão da serpente está na crítica. O que a serpente faz? A serpente critica. A serpente põe em dúvida. Quando Eva diz que se ela comer daquele fruto, ela irá morrer, a serpente faz uma pergunta: morrer? E logo em seguida, a implantação da dúvida, a serpente induz, ao afirmar de maneira sedutora, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. Então observe que, a partir do momento em que nós, seguindo esta reflexão sobre a Bíblia, a partir do momento em que nós passamos a acreditar que sabíamos o que era o bem e o mal, eis aí a chave da chamada queda, da expulsão do paraíso. E você observa que, logo em seguida, o grande problema de saber o que é o bem e o mal foi exatamente a perda da inocência. E perceberam que estavam nus. Aí entra logo fortemente a questão de ordem sexual. Mais adiante, outra vez a questão de ordem sexual, quando no Gênesis 6, aí vem uma outra discussão teológica se teria havido uma segunda queda, uma segunda queda dos anjos caídos e enfeitiçado outra vez os homens, muitas vezes chamado na literatura de os vigilantes, em que e viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Outra vez você vê a questão do sexo. E passando mais adiante aqui, logo em seguida aqui também no Gênesis 6, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. E então arrependeu-se o Senhor de ter havido feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Vai aparecer Abraão, toda aquela saga de Abraão, Noé, até que outra vez Sodoma e Gomorra. Se você captar bem a essência deste raciocínio, você vai ver então o porquê da importância para o pensamento revolucionário da revolução sexual. Quando os iluministas libertinos perceberam que a chave estava exatamente aí, reproduzir a queda. Daí porque voltar à antiguidade, o chamado pensamento pagão, para trazer para o nosso tempo instituições e valores pagãos das chamadas civilizações antigas, principalmente Grécia e Roma. E uma vez que você traz esses valores e essas instituições que existiram antes de Cristo, quando você traz esses valores e essas instituições para o tempo
da modernidade e agora da pós-modernidade, estes valores e essas instituições que existiam antes, elas se tornam necessariamente anticrísticas. Elas se tornam necessariamente revolucionárias. Elas vão abrir o caminho para a prática da essência revolucionária. E por que a questão sexual? Ora, Freud já tinha dado o recado. Para Freud, uma das possibilidades de existência da civilização estava exatamente no que ele chamou de coerção dos instintos. Eu não vou aqui me adentrar em detalhes da teoria psicanalítica, para não fugir o assunto. Então Freud já tinha dado o recado, olha, se liberar geral, cai tudo. Porque foi esse para e passo em que as instituições humanas e a moral, seja essa ou aquela, começa a direcionar os instintos para um determinado propósito de uma determinada civilização. Na medida que isso foi acontecendo, o ser humano foi adquirindo possibilidade de conviver e de formar estas tais civilizações, ou mesmo já sob o arcabouço do cristianismo, a chamada civilização ocidental. Muito bem. Feitas essas observações preliminares, é importante que você tenha cuidado, fica aqui o meu alerta, se você se dedica a esses estudos, é importante que você tenha cuidado com aquilo que você lê. Leia tudo. Leia de tudo. Mas tenha cuidado com aquilo que você lê. Certo? Por quê? Porque essa ideia que se atribui a Gramsci, essa ideia que muita gente está botando aqui no Brasil, esse peso na conta de Gramsci, né, dessa ideia de ocupar espaços, infiltração, eu discordo disso. Gramsci falou isso, sim, mas depositar essa genialidade a Gramsci eu discordo completamente, porque essa ideia de infiltrar, essa ideia de contaminar por dentro, já está desde a formação do pensamento gnóstico, adentra pelo pensamento místico, inclusive tendo como campo referencial a chamada teosofia, ou a chamada sociedade teosófica, onde a ideia é entrar no cristianismo, vamos pegar o cristianismo por dentro. Então essa ideia é muito mais antiga do que a síntese gramsciana. Certo? Mas é aquela velha história, na medida que o movimento revolucionário ele vai se readaptando, como eu sempre tenho dito, e esse é um receituário passado por Marx e Engels no Manifesto Comunista, o comunismo tem que se adaptar, senão ele vai morrer, é o que eles falam lá, inclusive nos prefácios. Então, na medida em que essa adaptação ela vai acontecendo, evidentemente que e ela acontece exatamente para que os revolucionários daquele momento tenham um manual de instrução à sua mão, até porque o manual, toda a revolução, ela está baseada no raciocínio ideológico. E o raciocínio ideológico, ele tem uma carência de logicidade. O forte do pensamento ideológico é a dimensão empírica e associativa, muito diferente do raciocínio científico. No raciocínio ideológico, eu vejo, relaciono e associo de acordo com a minha bandeira revolucionária. O raciocínio ideológico ele não tem nenhum comprometimento com a verdade, até por isto mesmo, tal como a simbologia do Gênesis, o relativismo
moral, o relativismo intelectual, o relativismo conceitual, ele é importantíssimo para que o pensamento revolucionário possa existir, se fortalecer e se perpetuar. Daí porque você vê hoje tanto combate ao chamado dogmatismo. Daí porque você vê tanto combate contra algum tipo de certeza. É preciso reproduzir a dúvida, tal como fez a serpente. Morrer? Então, na medida em que a dúvida é implantada, logo atrás segue a sua alma gêmea da dúvida, que é o relativismo. Então, na medida em que você relativiza tudo, não existe mais verdade. Nesse campo, nesse espaço, nesse contexto, o pensamento revolucionário ele pode se sustentar. E qualquer dúvida que você tiver ainda, porque se você tiver algum raciocínio lógico, logo você verá que não faz nenhum sentido você acusar alguém de racista porque é branco, ou de homofóbico porque é hétero. Isso são raciocínios associativos e não lógicos. É diferente. Aí, na medida em que você raciocina, o revolucionário ele tem uma cartinha debaixo da manga, que para qualquer dúvida, ele tira esse coringa e diz, não, é uma dúvida histórica. Historicamente, mas se você for buscar historicamente, você não vai encontrar, e aí fica aquela polêmica, aquela coisa, enquanto isso, e na pior das hipóteses, você passa a ser xingado por todos esses termos pejorativos que o movimento revolucionário inventa exatamente para se proteger. Senão ele não se sustenta. Então, é preciso entender esta lógica, volto a dizer, esta lógica do pensamento revolucionário e estar atento para as suas leituras. Porque a ideia de uma religião universal, a ideia de um ecumenismo global fortemente vinculado ao paganismo ambientalista. Isto é muito importante que você entenda isso, porque essas leituras elas são sedutoras. E o pessoal que escreve isso, as grandes mentes que escrevem essas coisas, sabem muito bem o que estão fazendo. Eu não estou falando desse pessoal aí, como chamava o Gramsci e o Lenin, do imbecil útil, que está aí para reproduzir isso aí, seja no mundo acadêmico, seja no mundo da reportagem, seja no dia a dia de qualquer lugar. Não estou falando desse aí não, você não sabe nada. Ele reproduz, às vezes, sem nem saber o que está falando. Leu no livro, está ali, ele reproduz e vira mestre. Eu estou falando das grandes cabeças que pensaram isso. Madame Blavatsky, Annie Besant, uma série de outras pessoas que estavam escrevendo sobre isso e ainda hoje continuam escrevendo sobre isso. Esse pessoal sabia exatamente o que estava fazendo. Então, nada melhor do que ter um cristianismo relativizado, onde você possa adaptar suas necessidades individuais, digamos, terrenas, vou até usar um termo mais forte, as suas necessidades pecadoras, a um cristianismo light. De fato, o cristianismo, eu digo sempre, o cristianismo está para todos. Está aí. Mas não é para todos. Por quê? Que seleção é essa? Essa seleção é uma seleção voluntária. Por que ele está, mas não é para todos? Porque o cristianismo é, de fato, eu diria até, falando de uma filosofia de vida, é uma filosofia de vida muito rígida. O cristianismo, ele vai condenar diversas práticas pagãs das civilizações antigas que hoje tentam se retomar na forma de direitos.
O aborto, que era uma oferenda, uma forma de oferenda, uma forma também de controle populacional, uma forma, inclusive o aborto eugênico, que era uma forma de evitar que pessoas com qualquer tipo de problema físico ou mental sobrevivessem, porque isso seria um peso para aquela tal sociedade. O casamento monogâmico, a heterossexualidade, tudo isto que o cristianismo vai começar a trabalhar, introduzindo esta filosofia moral que chega até os nossos dias e que está se tentando derrubar. Daí porque o cristianismo, não simplesmente a Bíblia, mas a mais do que isso, o cristianismo passa a ser o inimigo número 1 do movimento revolucionário, que já vem desde o tempo das heresias, do gnosticismo, etc, etc, etc. Daí porque, como eu volto a dizer, tem que bater, o pensamento revolucionário ele tem que bater em algumas instituições chaves. Família, Igreja Católica e militarismo. Por que é necessário derrubar estas três instituições? Eu não estou aqui endeusando nenhuma delas. Tá bom? Muito cuidado depois com os seus comentários no vídeo, né? Para você não distorcer minhas palavras. Eu não estou aqui endeusando nenhuma delas. Né? Mas por que tem que bater nessas três instituições? Porque estas três instituições, com referência à civilização, ao mundo ocidental, essas três instituições, o militarismo, a Igreja Católica e a família, elas foram preservadoras de algo essencial que já existia nas civilizações antigas, mas que passa a ter um novo significado a partir do cristianismo, que é a hierarquia. Essas três instituições se tornaram, de fato, goste você ou não, as três guardiãs deste princípio, valor chamado hierarquia. Daí, derrubando, quebrando a hierarquia, você quebra a autoridade. Quebrando a autoridade, você destrói todo o resto. Você destrói a família, você destrói o cristianismo, você destrói o militarismo, que preserva, inclusive, não só a sua segurança interna nacional, mas também que preserva a sua segurança em termos estratégicos internacionais. Então, daí porque essas três instituições elas são altamente visadas. Ninguém no mundo ocidental, querido, nenhum exército do mundo criou uma estrutura hierárquica tão expandida, tão eficiente como a Igreja Católica. Isso aqui não é para você vir a ser católico. É para você entender o que aconteceu e o que acontece. O militarismo, inclusive, vai imitar, em boa medida, essa estrutura católica. E dentro da família, a hierarquia que já existia greco-romana, ela vai ser ressignificada pelo cristianismo e fortalecida pela Igreja Católica. A família monogâmica, heterossexual. Então, se você bate nessas três instituições, que preservam essa herança moral cristã, você consegue derrubar o resto. Certo? Então, muito cuidado com as suas leituras, muito cuidado com as suas interpretações, muito cuidado quando você for ler livros gnósticos, quando você for ler livros sobre as heresias, dos cátaros principalmente, porque todo o pensamento revolucionário, eu tenho visto gente aí fazendo comentários assim, elogiosos, você é livre para você fazer o que você quer, comentar o que você quer, ler o que você quer, fique à vontade. Outra coisa é você saber realmente entender o que você está lendo. Em poucas leituras, porém leituras específicas, e que eu vou voltar aqui a botar algumas referências no início, no final dos meus vídeos, como eu sempre faço, com poucas leituras você vai ver que todo o movimento revolucionário moderno, e agora pós-moderno, eles estão baseados nas heresias e no gnosticismo, que em determinados momentos se misturam. A herança do socialismo
é o gnosticismo. A herança do socialismo, inclusive, um dos pilares lá atrás, né, desta revolução contra o cristianismo está exatamente lá nos cátaros. E é evidentemente que ninguém vai lhe dizer isso assim. Tem gente que fala abertamente, mas você tem que pesquisar muito para chegar nessas fontes. Mas é claro que fica nessa disputa quem tem o melhor cristianismo, né? Quem interpreta melhor a Bíblia. Maria era ou não virgem? Ora, o Evangelho está dizendo, Mateus está dizendo, Maria era virgem. Por que negar a virgindade de Maria? De onde é que vem isso? Por que negar a virgindade de Maria? Porque o objetivo é negar a cristicidade de Jesus. Porque só assim ele pode se tornar o Cristo revolucionário, tal como pregado por diversas teologias hoje, como, por exemplo, a missão integral, a teologia da libertação, etc, etc. Jesus deixa de ser o Cristo e passa a ser apenas um revolucionário, né? Aquele inovador, tal como no gnosticismo. A religião não existe, nessa perspectiva, a religião não existe para trazer para o Deus Criador, mas para libertar. É importante que você compreenda a concepção de libertação que está lá nas heresias, que está lá no gnosticismo, e como esta concepção de libertação vai se reproduzir hoje nestas novas teorias cristãs gnósticas, estas novas versões gnósticas, aonde ficou bem explícito na chamada teologia da libertação, mas não só nela. Esta ideia de o Cristo que liberta, o Jesus, aliás, desculpe, o Jesus que liberta, não salva, liberta. Você precisa entender isso. Liberta de quê? De um mundo de sofrimento para a gente construir o paraíso por aqui mesmo, o comunismo. Todas as formas de socialismo propõem isso. O comunismo é apenas a mais explícita, uma das mais radicais, etc, etc, etc. Todas as formas de socialismo propõem isso. Muito bem. Agora eu queria chamar a atenção para uma coisa importante, para finalizar esse vídeo, que é sobre as eleições que estão chegando hoje no Brasil. Ano 2018. Muito bem. O que eu tenho a lhe dizer é o seguinte: a agenda socialista, na sua versão comunista, na sua versão social-democrata, enfim. A agenda comunista está sendo implantada na América Latina a passos largos. Então, esta briga espiritual, ela tem a sua versão, o seu reflexo no mundo empírico, material, carnal, seja como você quiser entender. É muito importante que você reflita e pesquise sobre essas questões que eu estou colocando aqui nesse vídeo. Não para ser adepto de nada, não estou aqui pedindo que você seja adepto de coisa alguma, volto a dizer, não estou aqui fazendo nem campanha política, nem proselitismo religioso. Não distorça as minhas palavras do sentido do que eu estou falando. O que eu estou chamando a atenção é para certas gravidades que estão chegando nos nossos dias, e até fiz toda essa reflexão para lhe mostrar como isso é antigo, enraizado e por isso perigoso, porque é camuflado. É muitas vezes sutil. O comunismo está sendo implantado no Brasil, na América Latina, a passos largos. Com alguns reveses aqui e ali, mas está sendo implantado a passos largos. Pare com essa besteira de ficar separando os políticos em espaços como se eles, de fato, estivessem assim separados. Essa baboseira de fora Temer e tal. Você fora Temer e diz que é para botar Ciro Gomes, que vai... Ciro Gomes, na minha opinião, ele vai ser a pior versão do comunismo no Brasil. Veja bem o que você está fazendo. Por que atacar Trump? Porque Trump, de novo, traz um elemento
que está gravado em diversos vídeos circulando aí pelo WhatsApp, você pode constatar, né, em que Deus está acima de qualquer governo. E Trump, observe bem que Trump, quando ele fala de Jesus, quando ele fala de Deus, ele imediatamente associa ao Deus da Bíblia. Isso é muito importante. Porque muita gente fala de Jesus para você, mas o Jesus que está falando não é o Jesus da Bíblia. É o Jesus revolucionário. Como eu disse antes, por que negar a virgindade de Maria? Se você nega a virgindade de Maria, meu querido, você está negando o poder do Espírito Santo, você está negando Deus. Porque segundo a Bíblia, que já tinha sido avisado no Antigo Testamento e no Novo Testamento, quem fecundou Maria foi o Espírito Santo. Se você nega a virgindade de Maria, você está negando o poder do Espírito Santo. Mas por que negar a virgindade de Maria? Ora, isto é o princípio. Se você nega a virgindade de Maria, você nega a possibilidade de Jesus ser o Cristo. As coisas ficam soltas, meio, sabe? Mas como eu já disse, para você entender o pensamento revolucionário, você tem que montar o quebra-cabeça. Os discursos surgem aqui e ali, mas existem mentes elaborando isto. E não é nenhuma teoria do complô, não. É a prática. É a efetivação. Transformar o mundo no mundo luciférico. Essa é a proposta de todo o pensamento revolucionário. O preparo daquilo que na Bíblia, no Novo Testamento e particularmente no Apocalipse está lá o anticristo. Você acredita se você quiser. Agora, que você está vivenciando coisas que apenas criar sua própria fantasia intelectual não vai lhe trazer grandes respostas para o que está aí, ou mesmo possibilitar você atuar nisso que está aí, isso aí tenha certeza. Então observe que, através desse relativismo cristão, nós vamos deixando que as coisas entrem na nossa casa. Eu já expliquei isso através de vídeos, através das telenovelas. Nós vamos deixando que isso entre através das leis. Eu já expliquei isso, através do nosso direito. Na educação das crianças, está lá a agenda de gênero. Tanta gente como eu, inclusive, falando sobre isso. E você vai... As ideias pagãs, as antigas ideias pagãs, vão se tornando realidades atuais. E, como eu expliquei, por isso mesmo, anticrísticas. Então, muito cuidado com as eleições do Brasil, porque o comunismo no Brasil ele já está implantado. Ele já está implantado. E o que nós estamos vivenciando já não é mais se o Brasil vai ser ou não um país comunista, mas o nível que isso vai alcançar. Não esqueça, preste bem atenção para os políticos brasileiros que estão defendendo a Venezuela, o senhor Hugo Chávez e agora o senhor Maduro. A experiência da Venezuela foi uma experiência de massacre, de genocídio, tal como a implantação de todo o comunismo na história do século XX. Foi uma experiência para ser reproduzida em toda a América Latina e Central. Mas como já dizia um vídeo em que está Lula e Hugo Chávez, em que o Hugo Chávez fala, está aí no YouTube, o Hugo Chávez fala, o Brasil, comparar o Brasil com a Venezuela, comparar um caminhão com uma Kombi. Daí porque a experiência com a Kombi, o menor, a Venezuela, para poder mudar o caminhão, o Brasil. Cuidado com as simpatias e com as correlações que determinados políticos estão fazendo com determinados países. Isso é só apenas cumprimento de etapas da agenda da implantação do comunismo via a nova e mais readaptada doutrina da pátria grande, que tem aí tanta coisa para você estudar. Dilma falou isso no discurso de posse do segundo mandato, que ela iria acelerar a implantação da pátria grande. Entende? Pesquisar sobre a Unasul. Então, preste bem atenção, porque a implantação do comunismo implica genocídio, fome, miséria, tortura, perseguição e morte. O símbolo do comunismo é um símbolo satânico. Foice e martelo. Essa versão de que simbolizava o trabalhador
da indústria e o trabalhador urbano, ou rural, desculpe, isso foi uma versão da KGB, do serviço secreto lá, do que veio da origem a KGB lá, que jogou essa semente dentro do mundo acadêmico americano e europeu, colou, o pessoal difundiu. O símbolo do comunismo é um símbolo satânico. Martelo significa destruição, foice significa morte. Morte e destruição. É não apenas o símbolo, mas tudo aquilo que foi sempre realizado pelas diversas vias aonde o comunismo foi implantado. Então, se você quer realmente fazer algo, se posicionar de maneira mais madura e realista a respeito do que está acontecendo no mundo e no Brasil, pesquise sobre essas informações que eu passei nesse vídeo. Faça seus comentários. Se gostou, difunda o meu trabalho. Se inscreva no meu canal Seminário Crítica e Crise. E muito obrigado pela sua atenção.